Itajaí perdeu 2,6 bilhões do PIB. Tem 15 mil famílias sem moradia e aluguéis que expulsam trabalhadores. Quem responde por isso? Hoje, no Polilógica, Gabriela Kelme, secretária de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial e a primeira mulher a comandar a economia da cidade, vai encarar essas perguntas e muito mais. Fique até o fim desse vídeo e confira. O melhor verão do Brasil espera por você em Itajaí. Chega aí, que aqui tem praia paradisíaca, tem esporte ao ar livre, tem festa pra ninguém ficar parado, tem gastronomia com sabores que vão ficar na sua memória e uma história que recebe você de braços abertos. Verão Itajaí, chega aí! Prefeitura de Itajaí. Semas avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica e investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa. Gabriela Kelme, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jean. Um prazer estar com vocês hoje. Gabriela, e essa jornada pelo associativismo? Para nós falar um pouquinho da tua história, associação comercial, e por 2 mandatos, né? Exato. Por 2 mandatos e com 3 lojas para cuidar e, de repente, mais uma, política, administração pública. Como é que foi isso do 0 ao 100 em quantos minutos aí? É verdade, né? Bastante coisa, mas a gente tá dando conta. Vamos lá. Eu venho de uma família muito grande, Jean. Somos em 8 irmãos, mais pai e mãe. Então a gente tinha quase um time de futebol em casa, sabe? Deu quase 11. Então, na nossa família, quando você é uma família muito grande, é necessário o cooperativismo, né? Então, uma das primeiras coisas, e que minha mãe, que é uma pessoa muito iluminada, vendeu muito bem, é que a gente precisava se ajudar, né? Família muito simples, para chegar lá, hoje não chegaria lá. Então, essa questão do associativismo, eu fui buscar na minha juventude devido à minha família, né? Que tinha essa parte do cooperativismo. Então, quando eu pensei em empreender, eu não sabia, não tinha direcionamento nenhum, Jean. Porque realmente hoje nas escolas a gente trabalha educação empreendedora hoje, mas antigamente o pessoal lá dos anos 80, ninguém falava para nós na escola: estuda que tu vai arranjar um bom emprego, estuda para tu fazer um bom concurso público. Agora ninguém falava: estuda para você empreender, estuda para você ter uma empresa, né? Então na minha juventude eu me encantei pelo empreendedorismo, mas eu não tinha os direcionamentos, eu não sabia o caminho. Aí eu busquei a associação empresarial, inicialmente de Balneário Camboriú, depois de Itajaí, me inseri na associação, me apaixonei. O associativismo ele é apaixonante, existe muito mais doação e aos poucos você vai sentindo aquele retorno, né, muito importante de conexões, de networking, de crescimento profissional. E quando eu entendi isso, eu falei: eu quero fazer parte disso. Eu quero não só estar como associada, mas eu quero participar de diretoria. E daí veio o convite para a presidência. Fiquei num primeiro mandato, fui reconduzido ao segundo mandato. Quem fez o convite foi o senhor Mário, que é ex-reitor da Univale, a presidência. E quando eu estava na metade do meu segundo mandato, veio o convite para compor o novo governo, né? O Robson convidou, juntamente com o Rubens, e aquilo me brilhou o olho, porque eu pensei assim: quando eu entrei na associação empresarial, nós tínhamos 567 associados. Naquele momento que eu recebi o convite, nós tínhamos 1.100 associados. Nós fizemos um trabalho na associação muito bonito de abrir a associação e trouxemos mais associados. Naquele momento do convite, para compor o governo de Itajaí, nós tínhamos em torno de 50 mil empresas. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, o que dá para fazer? Maior PIB de Santa Catarina, empresariado, uma cidade que tem 70% para crescer ainda, a ocupação dela está só em 30%. Eu vou para esse desafio, vamos lá, vamos junto e a gente aprende no caminho. Estranhou
A administração pública foi, apesar de... foram 10 anos de associação comercial, né? Aham. Tu estranhou muito vindo da iniciativa privada, nunca ter participado, de repente encarar a administração pública assim, com todas as suas burocracias, limites. Eu sempre digo aqui, e sempre dizia para as equipes que trabalharam comigo, eu trabalhei 26 anos, 27 anos em cargos. Eu sempre dizia assim, o limite da vontade é a legalidade, mas não economizem na vontade. A legalidade nós temos que se virar, não tem jeito, né? É verdade. Mas como que foi, assim, tu estranhou muito, tu deu vontade de desistir, porque quando a gente está na iniciativa privada, a decisão do plano, da execução, de tudo fica sob nosso controle, né? Verdade. E a administração pública é uma coisa... 24 horas demanda. Então, ela é uma ela gera demanda o tempo inteiro. Por isso que eu sempre disse assim, política ela nunca vai resolver, ela só vai avançar, porque para cada problema resolvido aparece mais 3 para resolver. Então, eu convivi com muita gente que veio da iniciativa privada, que teve a sua primeira experiência em mandatos que eu trabalhei, gestões que eu trabalhei, e algumas desistiam, assim, porque aquela coisa do projeto, do sonho, da ideia não se concluir naquele tempo, naquele período que foi planejado pela pessoa, era uma coisa muito frustrante. Tu teve esses momentos? Como é que foi essa transição? Vamos lá. Desistir, jamais. Mas jamais. Eu acho que isso é uma veia empreendedora muito forte, assim, que vem junto para o governo. É diferente. É diferente. É um pouco mais moroso, mas você entende a morosidade. Quando você entende, Jean, aí tudo bem. Eu não posso errar dentro do governo, Jean. Eu não posso errar. Então, existe a burocratização dentro do governo, tudo é muito minucioso, tudo tem um rito maior do que o privado, porque eu não posso errar de jeito nenhum. No empresariado, a gente faz muitas tentativas, marketing aqui e ali, eu vou tentar agora um pouco mais mídia social do que a rua, e a gente vai ajustando. No governo, não. Os projetos são enormes. Eu estou trabalhando para quase 300 mil pessoas. Então, eu realmente entendi que a burocratização, ela está ali para que não haja erro. Então, a gente segue todo o rito. Mas até entender isso doeu um pouquinho, porque eu queria acelerar, que os projetos acontecessem, mas esse governo está muito proposto, os secretários articulados, existe muita conversa, muito diálogo, então não tem projeto parado, as coisas estão acontecendo e deu para entregar muito nesse primeiro ano. Isso me animou e eu estou aí muito feliz realmente para 2026. Quantas empresas tu conheceu com orçamento de 3,5 bi por ano? Exatamente. É um sonho, assim, de tudo que pode ser feito, entregar. E assim, Itajaí, ela já ou ela é o maior PIB de Santa Catarina, ou ela está sempre brigando ali, ela está entre as primeiras, né? Aí imagina você fortalecer, você ter a oportunidade de fortalecer isso. Então é isso que a gente faz na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Gabriela, ser mulher nesse contexto, nós já estamos falando de, em tão pouco tempo, 2 fases importantes da tua vida, apesar de uma estar adensada dentro de uma história de 10 anos, e outra tu começar agora, quer dizer, são dois vieses bastante antagônicos, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo desafios muito grandes. Até semana que vem tu tem uma participação no Nume Open na Semana da Mulher, né? Exatamente, eu faço um Ser bate-papo com mulher as nesse meninas. ambiente ainda é um desafio adicional ou a região já evoluiu nesse aspecto? A gente já evoluiu bastante. Hoje, quando a gente fala no número total de empresas, eu vou falar do MEI, por exemplo. Hoje são 44% mulheres e 56% homens. Então, a gente já tomou um bom espaço, né? Ainda, tanto o empreendedorismo quanto a política, ele é um espaço, na maioria, masculino. A gente vê pela quantidade de secretários que a gente tem, né? Mulheres e homens, isso é fato. Mas as portas estão abertas, Jean. E é isso que eu falo para as mulheres o tempo inteiro e quero falar no Núcleo da Mulher Empresária na semana que vem. As portas estão abertas, se importem.
Porque eu acho que essas portas ficaram fechadas tanto tempo que as mulheres recuaram e elas precisam se importar. Elas precisam se importar do retorno delas para a sociedade, do que chega para elas, e chega muita coisa boa para a mulher. Elas precisam retornar isso para a sociedade e se importar com a política, sim. O associativismo, assim, guardadas as proporções em tudo que eu pude conviver e ver desde o cooperativismo, desde um condomínio, sabe? Existe muito aquela coisa, e eu tenho certeza que tu conviveu com isso na associação comercial. Meu pai foi presidente do CDL, e aqui já vi isso muito acontecer assim. Existe a sociedade em si, a cultura da nossa sociedade é de terceirizar tudo, assim. Ela não se proclama proprietária de nada, nem do que é público, porque ela não quer se incomodar, ela quer que sempre alguém faça tudo. E às vezes a gente se sente abandonado, mesmo que dentro de uma ideia, dentro de um contexto, ou dentro de um plano, de uma entidade, ou de uma cooperativa, ou de uma associação, a gente se sente só, porque parece assim, eu fui eleito porque ninguém quer fazer, eu fui eleito porque ninguém quer gastar tempo com isso, eu fui eleito. E como transformar isso numa obra que alimenta a alma, constrói acervo para a sociedade e faz as coisas acontecer? Onde se busca motivação para isso? Eu já tive nessas posições e assim, é muito legal chegar, mas quando chega assim, parece que agora tu faz aí porque ninguém quer se incomodar, não é isso? Agora faça acontecer, né? Olha, tem uma palavra que ela tem sido usada muito ultimamente, mas eu só encontro ela agora para trazer esse embasamento, que é propósito. Jean tem que ter um propósito muito grande para ser presidente de uma entidade, não tenho dúvida. E eu sempre tive um propósito que eu trouxe das lojas. Por que empreender? Porque eu sempre me importei muito com pessoas, eu sempre gostei, eu sou vendedora, eu fui vendedora a minha vida toda, desde os meus 13 anos de idade. Então eu gosto de estar em contato com as pessoas, enfim. E eu comecei a me importar com pessoas e eu entendi que geração de emprego é a maior oportunidade que tu pode entregar para uma pessoa, ser responsável por uma família e assim consequentemente. É o melhor programa, eu diria, né? Hoje que a gente entrega é geração de emprego. Então eu entrei na associação e eu aceitei esse desafio com esse propósito. Se eu fortalecer as empresas da associação, se eu trouxer mais associados, se eu trabalhar a capacitação, nós vamos gerar mais emprego. Vamos junto. Por que eu aceitei a prefeitura? Eu vou fortalecer as empresas, eu vou capacitar, nós vamos trabalhar a empregabilidade e nós vamos gerar mais empregos. Então, sempre por trás, Jean, tem que ter um propósito muito grande, mas gigantesco, violento. Qual vai ser o tema da tua palestra no evento? Já fala um pouquinho do evento para nós. Vamos lá. As meninas pediram para eu contar um pouquinho da minha história. E eu tenho isso em slide, eu já apresentei algumas vezes, mas não porque eu sou palestrante, tá, Jean? Eu vou lá bater um papo com as meninas, é isso. Vai palestrar. E daí eu conto um pouquinho da história, da minha família, que eu vim do Rio Grande do Sul, de uma família muito simples, que eu já morei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Conto da minha estadia por São Paulo, no Paraná também, o que eu fiz lá, como que eu cheguei aqui, né? Faz em torno de 17 anos que eu tô aqui na região, a minha caminhada aqui dentro, e eu trago alguns insights com frases que eu acredito muito, sabe? Primeiro, que nada acontece por acaso, de forma alguma. Tudo que chega para nós, Jean, é porque a gente tem capacidade e competência para fazer aquilo. Então, quando veio o convite da associação, vamos. Quando veio o convite da prefeitura, vamos. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer. O primeiro, eu tô junto, eu vou. Não cai uma folha que não deva cair, né? O que não tem solução, solucionado está. E essa eu uso bastante lá no governo, viu? Porque tem coisas que você vai tentando fazer, e chega um momento, Gabi, não dá. Ok. Próximo, vamos para a próxima. Próximo projeto, próximo passo, próximo, sabe? Então, eu vou trazendo esses insights, essas frases e vou falando sobre elas, nesse sentido. Gabriela, posso te chamar assim? Deve. Em dezembro de 2025,
o IBGE revelou que Itajaí perdeu o posto de maior economia de Santa Catarina. Nós tivemos uma queda aí de 2,6 bi do nosso PIB. Nem tudo são flores, né? Até agora nós estávamos falando. Mas, paralelo ao desenvolvimento econômico, não vou dizer nem paralelo, a consequência o desenvolvimento econômico se torna uma consequência, no caso positivo, quando nós temos um movimento econômico forte. Perfeito. E as perspectivas, as expectativas, quer dizer, nós começamos um plano de transição do fim dos incentivos fiscais e tudo mais, mas o Robson já esteve aqui 2, 3 vezes, ele tem demonstrado uma preocupação, tem trabalhado nesse sentido e com certeza tu faz parte desse projeto, né? Mas assim, como que tu já identificou isso, tu já consolidou isso como um momento de que tu tem que tomar algumas providências, e quais são essas providências para recuperar, para que Itajaí não perca valor como ativo, né? Como ativo econômico regional, como ativo econômico estadual, no contexto da logística, no contexto da construção naval de guerra, da construção naval operacional e de pesca, da pesca. Quer dizer, a gente falou aqui, eu e o Nicolas conversamos várias vezes aqui, da nossa preocupação com essa troca de gestão, apesar dos últimos 28 anos antes do Robson ser um ciclo praticamente polarizado entre Volney e Jandir, nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande de consolidar uma agenda para a nossa vocação. Perfeito. Tipo assim, aquela coisa esse aqui é a minha reserva, certo? E eu vou inventar aqui com o que sobrar, né? Aquela coisa do próprio empreendedor. A minha reserva está aqui, meus boletos estão garantidos, minhas coisas... E daqui eu vou inovar, vou tentar desenvolver e tal. Eu tenho percebido nos gestos, nas atitudes, nos discursos, nas providências do Robson, que ele tem trabalhado nessa questão, junto contigo, junto com o Nicolas, na questão da inovação e tudo mais. Mas me preocupa muito essa questão assim, não, a nossa vocação, ela está resguardada, ela está sendo desenvolvida, ela está sendo trabalhada para que evolua no sentido de ser um ativo que deu certo, testado, homologado e vinculado à nossa vida. Sim. E, ao mesmo tempo, toda essa questão da inovação, do Distrito de Inovação. Distrito de Inovação, quer dizer, ser uma alternativa para que em 2030, 2032, quer dizer, quando nós começarmos a sofrer o impacto do benefício fiscal, do contra-benefício fiscal, a gente não perder, a gente não continuar a ver números como esse que a gente viu. Perfeito. Agora de perda de PIB. Qual é eu sei que a pergunta foi bastante longa, mas eu gosto de contextualizar para a pessoa se sentir à vontade. Perfeito. Então, assim, não te preocupa com o tempo, tu pode responder no tempo que tu quiser, nós temos mais de 1 hora de programa aqui, se precisar nós fazemos mais, mas eu queria que tu me dissesse como que tu se chocou com essa realidade, como ela te confrontou, como ela te provocou, e quais são as providências que tu está tomando nesse sentido, para cuidar do nosso ouro, da nossa riqueza. E é uma cidade muito rica, é uma cidade maravilhosa. Bom, vamos lá. Primeiro, porque eu acho que essa queda que a gente teve no PIB, né? O PIB a gente está falando agora referente a 2022, né? O estudo 2022. Foi nesse ano que a gente parou o Porto. Então, ele está totalmente relacionado e ligado. Tanto que o estudo para 2023, a gente já volta à liderança e é difícil de alguém pegar a gente. Tá? E olha que Joinville está fazendo um trabalho maravilhoso, não tenho dúvida. Mas a questão é o quanto a gente brigou via associação empresarial e criamos o Conselho de Entidades quando a gente perdeu o Porto, mas também Itajaí, eu senti que Itajaí acordou. Também o Conselho de Entidades. Sim, né? Nós criamos e eu tive a oportunidade de ser a primeira presidente do Conselho de Entidades. Porque quando a gente perdeu o Porto, aquilo doeu tanto, Jean, na sério, doeu tanto, porque a gente foi a Brasília, a gente fez reunião com o ministro,
Assim, a gente apresentou todas as alternativas possíveis, sentamos com o governo daquela época, com o Volney, conversamos, ajustamos, e não houve Por que acerto. tu fala que nós perdemos o porto? Porque nós perdemos, dependíamos de nós. Dependia de nós. A municipalização continuar conosco dependia totalmente de nós. Perdemos a municipalização do porto. Perdemos a municipalização do porto, desculpa. Porque assim, eu sinto, nós temos hoje um prefeito que é da área portuária. Você imagina o porto conosco? O quanto a gente poderia fazer? Então, assim, naquela época nós estávamos juntos com a Univale fez um estudo de quantas pessoas precisariam para fazer a administração e a gestão do porto, e eles começaram a fazer um trabalho de PDV, de demissão voluntária, e eu senti que tudo estava culminando para dar tudo muito certo. E daí a gente perdeu. Então, foi muito dolorido. Eu só queria comentar essa primeira parte, perder. Só que quando perdeu, houve um movimento em Itajaí das entidades ficarem muito chateadas, porque a gente começou a se unir para ter força. Não adianta eu brigar aqui, CDL briga lá, OAB briga lá, intersindical. Eu chamei, política, vamos organizar. Chamei todo mundo, falei, pessoal, tem um movimento que acontece em outras cidades, conselho de entidades, em que a gente fala numa voz única, entra num consenso, briga pelas nossas pautas. Vamos formar um conselho? Eu escutava muito em Itajaí as pessoas dizer, Gabi, não vai dar, porque os presidentes têm ego, porque é complicado, porque não vai se acertar. Eu não tive um não. Todos falaram, vamos, estamos juntos, faz todo sentido. E daí surgiu o Conselho de Entidades. Agora, falando referente à reforma tributária, nós temos um grupo, sim, que está trabalhando junto com o secretário da Fazenda, com alguns vereadores, referente ao o que ocasiona a Itajaí a reforma tributária. Então, esse ano nós aumentamos, por exemplo, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem a Lei 065, que é uma lei que concede incentivo fiscal de até 50%, mas na verdade seria de 3 para 2, mas até 2, pode ser 2,5, 2,75, para que as empresas que têm o ISS, logística e outros, elas tenham incentivo para elas investirem em Itajaí. Então, elas têm que apresentar um projeto com aumento da empregabilidade, com investimento, com aumento da planta e os projetos que elas vão entregar para Itajaí. E assim a gente consegue incentivo. Então, no ano passado nós tínhamos 10 milhões, para esse ano nós aumentamos para 15 milhões, justamente para sinalizar para essas empresas, fiquem em Itajaí. Fique em Itajaí. Então, eu acho, Jean, que ali na frente vai haver uma debandada, isso é fato, quando os incentivos caírem, né? A reforma, os incentivos caem. Mas nós temos um ponto ainda crucial. Nós estamos muito bem localizados. Itajaí está muito bem localizado. Nós temos mão de obra de qualidade. Eu sei que as pessoas dizem, Gabi, não é. É sim, pessoal, tem mão de obra que precisa capacitar, que precisa qualificar. Chegam 10 mil pessoas por ano, mas ainda Itajaí tem uma mão de obra, sim, senão as empresas não estariam aqui. Senão nós não seríamos o primeiro ou segundo maior PIB de Santa Catarina. Então, assim, precisamos melhorar, mas o que a gente já tem está bem bacana. Sabe por que as empresas estão aqui? Diga. Qualidade de vida, segurança. Canal. Perfeito. Excelente. O canal é o coração da Anfre. Se o canal, por algum motivo, tirar um dia de folga, são bilhões de prejuízo. Então, eu fico ali no Zen Tower. Até estou sendo repetitivo, mas isso eu tenho dito para todos os secretários e tenho dito em todos os programas aqui, porque eu sei que o meu público é qualificado. Sabe, eu estou na política desde 1999, e eu sempre vi os políticos dizendo, nós estamos sempre de costas para o rio, nós estamos sempre de costas para o mar, porque tudo vem do mar. Mas assim, é fato. A construção naval, a logística, e todo o resto, daí tem construção civil e tal, todo vive da operação que essas empresas geram de riqueza absurda através do canal. Não existe no Brasil situação abundante da comunidade, da comodidade que tem esse canal do Rio Itajaí Sul, gente. Assim, é um absurdo. Então as empresas olham isso, quer dizer, eu tenho construção naval de luxo, eu tenho construção naval de guerra, eu tenho construção naval petroleira, eu tenho, sabe, o canal, e aí toda a logística portuária e tudo,
a logística de combustíveis. Mas é sabe? nesse sentido que eu falo a localização. É. Nós estarmos Sim. próximo do porto e o porto ser o coração da cidade. Mas Tá aí que eu dentro da quero, cidade. aí é que eu quero pegar no teu pé. Provoca. Localização. Então, assim, vamos lá. Nós temos uma joia rara, Uhum, um privilégio que é um canal. perfeito. Porém, nós temos um problema, porque o canal é um privilégio, Uhum. o canal é uma honra. Agora, o BR-101, Uhum, BR-470 uhum, e tudo que envolve é um problema. com certeza. Então, assim, Um dos nossos maiores desafios para os próximos anos já é hoje, mas ele vai realmente só aumentar o escoamento. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala na BR do Mar ali, que né, o Jorginho fala muito, quando ela ficar pronta, já dobrou o problema, já tem que achar outra solução. Então, Jean, não tenho dúvida que esse é o maior desafio de Santa Catarina. Então, eu acho que o canal, ele tinha que ter... O gabinete do prefeito tinha que ser em cima do canal, tão importante que ele é, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito, Olha, assim... o quanto a gente... Eu vejo que não há uma atenção especial Uhum, para o combustível da nossa economia. Uhum. Às vezes o cara pensa, não, é o porto. uhum, Não existiria nada se não fosse o canal. Então, observe o canal, cuide do canal, porque o canal parou, acabou tudo, para tudo. Então, assim, eu não acredito muito nessa coisa de... Sim, as empresas que estão lá em São Paulo só tem a sede fiscal aqui para tirar nota aqui e tal, é uma coisa. Isso eu acredito realmente que os caras vão para onde, né? Mas tem ISS e tal, dá para fazer uma gestão, né, Gabriela? Assim, nesse sentido de tentar sustentar. Agora, do ponto de vista logístico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da qualidade de vida dos trabalhadores e tal, quer dizer, isso já é um outro problema que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu acho que Itajaí vai continuar crescendo, vai se recuperar. Claro que os resultados que eu estou aqui eu não coloquei como resultados da gestão do Robson. O que eu estou dizendo é o seguinte: é da cidade, e se é da cidade, está sob tua gestão, chegou o problema na tua mesa, tu tem que resolver. Tem que resolver. Né? Então, o movimento econômico é uma coisa que precisa de muita atenção. Precisa. De muito carinho, de muito... Tu comentou um pouquinho ali do Distrito de Inovação, né? O Distrito de Inovação é a menina dos olhos deste governo, Jean. O Nicolas está fazendo um trabalho excelente lá junto com a Ana. Então, qual que é a ideia nossa para o distrito? É que a gente realmente tire ele do papel, porque ele tem um projeto conceitual, né? E de ele ser um local de trabalho, de moradia e de lazer. Ele é ali ao redor do Elume, são vários hectares, é enorme aquilo ali. E a gente quer vocacionar para a inovação, mas agora a gente está falando com inovação farmacêutica, a gente está falando com vários chineses, enfim. Então, não necessariamente... apenas tecnologia de informação. Ele pode ser indústria, inovação e assim consequentemente, até porque o espaço lá é muito grande. E para que isso aconteça, existem várias iniciativas paralelas. Então a gente está com uma iniciativa agora muito bacana, que é o Itajaí Global, e que é a gente internacionalizar Itajaí. Como que a gente internacionaliza? Através de projeto. Quem está capitaneando esse projeto é a Invest Itajaí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda faz parte. Então, quando você fala que a gente não pode, eu imagino que é isso que tu queres dizer, a gente não pode ficar só na mão da logística, porque ali na frente tem uma surpresinha. Então, a gente está preparando uma nova matriz econômica com muita força em Itajaí, que é a inovação. E ela só vai sair através dos distritos também. Não é só questão de ficar na mão da logística, porque a logística física, ela está aí. Quer dizer, nós temos aí a Zona Franca de Manaus, a única planta fora de Manaus aqui, que é monstruosa. Que é a ZF, né? Agora veio a Shopee, quer dizer, tem outros setores que não fizeram investimentos de milhões de dólares aqui para simplesmente pegar a mala e ir embora, quer dizer, são infraestruturas gigantescas, né? Que estão operando em Itajaí. Ao mesmo tempo que esses conglomerados, eles trazem uma massa de trabalho muito grande, e tem um operacional muito robusto. E cuidar da qualidade desse emprego e cuidar
de quem foi contratado com transporte adequado, com um planejamento geográfico para que as pessoas se sintam mais confortáveis para trabalhar, para não ficar presa no trânsito. Isso tudo está na tua agenda, está na tua pauta? Tá. Essa foi a agenda principal no início do ano passado. Eu falei, Jean, eu aceitei o desafio. Agora, como que eu vou fazer? Se eu estou no desenvolvimento econômico, eu trabalho para empregabilidade, para as empresas e assim consequentemente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grande grupo chamado Conexão RH, em que eu convidei os RHs das empresas de Itajaí para a gente sentar numa mesa e conversar. Inicialmente, larguei uma enquete, expliquei qual que era o sentido da reunião e larguei uma enquete com as maiores dores que naquele momento eles nos passaram. Transporte público, moradia popular, qualificação e realmente ter mão de obra, porque nós fizemos uma pesquisa e ali naquele momento muita indústria que não precisava de uma mão de obra qualificada. 50% das vagas, eles inclusive ensinavam dentro da empresa a mão de obra. Então, naquele momento, nós começamos a discutir, fazer esse levantamento através dessa enquete, quais ações nós vamos fazer para mitigar esses desafios, para mitigar o que estava sendo colocado em cima da mesa. Então, a primeira coisa foi, mão de obra, tem muita vaga em aberta, vamos fazer feirão de emprego. Criamos, dentro da secretaria, o Emprega Mais Itajaí. Fizemos 4 edições no ano passado. Primeira edição na Prefeitura de Itajaí, 1.300 vagas, 650 pessoas encaminhadas para o fechamento da vaga de trabalho. Segundo feirão no Cordeiros, levamos para a Escola Dom Afonso News, no Cordeiros. Muito estudante participando, aquele feirão foi um estouro. Nós tivemos 1.400 vagas disponíveis lá. As empresas com um stand na sala, entrevistando na hora, fechando vaga na hora. 1.300 encaminhamentos para fechamento da vaga. Fizemos um feirão exclusivo em parceria com a PAI para PCD. Nós tínhamos 250 vagas, 250 fechamentos. Aquele feirão foi muito legal, muito emocionante. E o último feirão que aconteceu no Centro Eventos e também 1.500 vagas disponibilizadas e mais de 1.000 vagas de fechamento dessas vagas. Ou encaminhamento para o fechamento. Tem várias empresas que têm um ciclo, né, de contratação, enfim. Passa a segunda entrevista, terceira entrevista. Esse foi a primeira entrega. A segunda, qualificar essa mão de obra. Gabi, precisamos qualificar a mão de obra. Fiz uma enquete com eles. Quais os cursos que vocês precisam? Quais vocês mais precisam? A gente fez esse relatório, lançamos em outubro de 25, 99 cursos, mais de 2.000 vagas, magia, tudo que você imaginar. Manutenção de ar-condicionado, Excel, inglês, espanhol, técnico na área naval. Cara, o técnico na área naval, ele abriu. Tu acabou com a FEAP e... Isso, e ela entrou no guarda-chuva da SDE. E aí vocês começaram a fazer os cursos através de convênios, não mais estruturando. Exatamente, não mais estruturando. Porque nós entendemos, o Sistema S, por exemplo, o Sistema S que é governamental, você consegue contratar direto. O Sistema S, ele já tem todos esses cursos. Sistema S é Senai, Sesc, Senai, SESC, Senat, Senac. Se eu trago isso para dentro de casa, o meu custo é muito maior. A gente barateou demais terceirizando essa parte. E sem falar que eu enxuguei a folha da FEAP, que a folha da FEAP era 1 milhão ano, mais. Então eu tirei isso e consegui jogar isso em cursos. E a gente fez essa jogada, tá? Esses cursos, a maioria finalizada, tem alguns em abertos, como são os técnicos, e agora em maio de 26 eu lanço a segunda rodada do Qualifica Mais Itajaí, só que dessa vez com 200 cursos. E por que eu lanço só em maio, Jean? Porque eu tô saindo apenas do Sistema S, que foi o que eu contratei o ano passado para ser rápido, para entregar, para já dar uma resposta para esse grupo do Conexão RH, mas esse ano eu fui para as universidades também. Então a gente fez parceria com eles, só que isso é tudo através da licitação. E da licitação é um pouquinho mais demorada, né? Mas a gente acredita que em maio ou junho a gente lança o segundo pacote aí com 200 cursos. O último eu não verifiquei mais, mas a última vez que eu analisei alguns dados, eu acredito que não tenha mudado muito, chegavam em torno de 10.000 pessoas por ano em Itajaí. Né? E
como transportar, como atender na saúde, como atender na educação e como oferecer moradia para essa demanda anual e como oferecer emprego para essa demanda atual. Esse tabuleiro que para quem vem, busca oportunidade, e para quem recebe, tem que atender e resolver, né? O direito de ir e vir do cidadão e aquele que vem em busca de sessões para trabalhar e tal. Então, assim, no contexto cidadão, no contexto humano, aonde a tua secretaria está trabalhando para ajudar na solução desses problemas gerados pelas oportunidades? Olha, eu vou citar novamente o Conexão RH, que ele até acabou virando Conexão Empresarial, depois a gente fez diretamente com os empresários também. Dentre essas dores apontadas, 2 estão nesse questionamento que tu me fez, que foi o terceiro e o quarto, que é transporte público. O primeiro era pessoas e depois qualificação das pessoas. O terceiro e quarto era transporte público e moradia popular. E daí o buraco é bem mais embaixo, Jean, porque o trabalho, primeiro, porque a gente vem de um contrato com a nossa empresa de transporte em Itajaí, de certa forma, eu não diria, eu queria achar a palavra para não dizer mal feito, mas ele estava mal elaborado, eu diria, mal elaborado esse contrato, tá? Então a gente buscou, demorou muito para a gente encontrar um instrumento jurídico, que tu sabe que a morosidade no governo, ela funciona assim, para que a gente pudesse fazer adequações, mas a gente conseguiu fazer essas adequações. Precisam fazer melhorias, precisam até porque as coisas mudam. Ontem eu encontrei o Rosuel, que é do urbanismo, e ele cuida dessa parte de transporte público, a gente está sempre trocando ideia, e ele falou, Gabi, o que aumenta o transporte público no centro às 16 horas? Teve um aumento muito grande, 16 horas, 16h30, eu falei, Itajaí Shopping. Não sei se eu posso citar aqui. Eu falei, mas o shopping da nossa cidade. Eu falei, porque existe um turno que é das 10 às 16 e o outro turno entra das 16 às 22 horas. Então é o pessoal que está voltando para casa. E ele, então é isso, porque a gente melhorou o ônibus, o pessoal começou a utilizar mais, mas agora eu estou tendo que dobrar a frota de ônibus. Eu falei, é isso aí. Isso que eu gosto muito das secretarias, tem uma articulação muito bacana. E daí ele falou, então eu vou aumentar, eu vou fazer essa pesquisa, eu vou fazer um mapa de calor tal, e eu vou melhorar isso. Quando a gente fez o Conexão, eu chamei o Rosuel para uma reunião do Conexão e ele fez uma enquete com as empresas. Aonde são as empresas? Quantos colaboradores? Aonde o ônibus tem que chegar? Por exemplo, eu lembro bem certinho de um questionamento da VEG, que o ônibus chegava na Klabin e daí o pessoal descia na Klabin e tinha que andar, tipo, quantas quadras até a VEG, porque não ia até a VEG. Não faz sentido, né, Jean? E a gente começou a fazer esses ajustes. Então, eu já dei essa resposta para o empresariado e para os colaboradores na questão do transporte público, mas há melhorias a fazer, isso eu não tenho dúvida, tá? E essa é a primeira coisa. E daí nós temos a moradia popular, que olha, a moradia, ela tem tanto projeto em andamento e em secretarias diferentes, porque a dor é tão grande. Hoje, para a gente trabalhar, mitigar o que a gente tem, vamos falar em 15 mil moradias. Trabalhando todos os projetos em paralelo que a gente está trabalhando, a gente está falando no complexo de 3 mil moradias. Então, hoje tem projeto de moradia popular dentro do Instituto Mais Itajaí. Conheces o Instituto? Sim, o Fábio teve aqui. O Fábio teve aqui. Incrível. O Fábio está fazendo um trabalho como presidente do Instituto maravilhoso e pegou esse projeto com muito carinho e vai entregar para a prefeitura. Que o nosso caos dentro também da prefeitura é a questão de projeto, né? Ele, como empresa também, ele está fazendo um projeto da própria empresa, não, Samuel. Não. Agora esqueci o nome daquela. Ali no São João, né? Isso, esqueci. Sei. Uma bem... É o Porto Velas lá? Isso, Porto Velas. Que já é uma iniciativa, há um exemplo a ser dado, quer dizer, é uma área nobre da cidade, vamos colocar assim, claro. Apesar de perto do porto, é uma área nobre da cidade, e ao mesmo tempo, assim, colocando as pessoas num contexto geográfico interessante, do ponto de vista de trânsito e tal, foi muito bem pensado, foi uma ideia muito bem, apesar das circunstâncias dele ter o terreno, ter a área e tal, mas eu achei bastante interessante.
eu não tenho dúvida que já deve ter vendido quase tudo, porque é uma super ideia, assim, foi uma ideia muito, muito bem feita. Mas a questão da moradia em si, ela não é só uma questão de compra, de aquisição, mas é uma questão de aluguel, né? Sim. Poxa, hoje eu tenho o cara trabalhando aqui, mas morando na ilhota, sabe? Porque não tem condição de pagar aluguel na nossa cidade. Esse é um problema sério, né? Que os investidores têm que dar um jeito, que é uma demanda. Não adianta querer levar o luxo da Praia Brava até o Cidade Nova, não vai acontecer. E pelo interior da cidade da mesma forma. Então, assim, tem que estudar bolsões. E aí a ideia do CIP, do Instituto Mais Itajaí, eu achei super interessante. Tem coisas que dá certo. O transporte público, por exemplo, foi feito no OCIP e tu está dizendo aqui para mim que é um problema. Eu, particularmente, acho, e eu tenho dito aqui, que o transporte público em Itajaí tem, não só Itajaí, no Brasil inteiro, mas Itajaí, por ter uma característica mais provinciana, são 2 momentos, antes da pandemia e depois da pandemia. Ponto. Então, assim, cansei de dizer para os gestores anteriores, gente, aproveita esse momento da pandemia, repensa tudo. Não adianta encher a cidade de ônibus, porque a cidade não anda. Ontem eu saí daqui para ir no fórum, até mandei uma mensagem para o Wilson acabou falando na rádio, porque eu saí daqui ouvindo o programa dele. Eu saí daqui ontem, levei 50 minutos daqui no fórum. Então, assim, adianta eu botar mais 5 ônibus, mais 10, mais 15, mais 20, mais 30? Vai ser para ficar parado. Então, assim, aproveita o caos, aproveita sabe, ressurge com uma ideia diferente. Nós não temos rua para ônibus, nós não temos trânsito para ônibus, nós não temos... vai ficar essa promessa de nós vamos aumentar a linha, não adianta. Não adianta o cara sair 6 horas da manhã do Santa Regina, ficar parado no trevo de Blumenau 2 horas para chegar aqui 8 horas. Sabe? Então, assim, eu acho que, claro que é um negócio, mas assim, mais do que causou na pandemia o impacto gerado de um dia para o outro, nós não vamos sofrer, as pessoas se viraram. Então, assim, o grande problema é que as pessoas nem sair de casa, nem a pé podiam. Então, assim, por que não, nesse momento de crise, para tudo, vamos reinventar, né? Porque vem aí o Promobis. Eu ainda dizia que o Paulinho Bornoz teve que dizer, adianta o cara levar 10 minutos de Bombias aqui num super ônibus elétrico, chega aqui e levar 50 minutos para chegar na matriz do trevo aqui, não adianta. Sim. Então, assim, ou a gente para, porque eu já estou sentindo, vamos parar de mentir para a população, isso não dá certo. Está comprovado, sabe? Tem ótimos profissionais, aí quando dá tudo errado, eles trocam o profissional, não, agora esse tem 10 milhões, não funciona. Eu passei 10 gestões, não funciona, ninguém consegue melhorar, porque há um conflito de interesse muito grande entre a empresa e o usuário. Sim. E o poder público está ali no meio, subsidiando, aumentando subsídio. Então, ou dá de graça de uma vez, só que dar de graça não vai melhorar o serviço. As pessoas querem pagar, mas se elas querem o serviço, elas pagam Uber, entendeu? Por que elas não vão pagar o ônibus para chegar no trabalho no horário, garantir esse horário, garantir que vai chegar o ônibus no horário no ponto? Então, como que faz isso? O ônibus não está chegando no horário, por quê? Porque o motorista não quer? Porque a empresa não quer? Não tem condição. A cidade não está pronta para o transporte público sob a demanda que Itajaí gera hoje. Eu acabei de falar aqui, são 10 mil pessoas chegando por ano, gente. E eu estou falando só 10, já foi 100 mil. E daqui a pouco vai ser mais 100 mil e mais 100 mil. E aí, mesma coisinha do ônibusinho, com as mesmas ruas, com as mesmas vielas, com as mesmas... Não vai funcionar. Então, por que não, Gabriela, já que tu é tão vinculada a essa coisa da inovação, essa coisa do... Por que não? Para tudo. Gente, vamos dar um tempo para nós mesmos, vamos ficar 1 ano sem ônibus e nós vamos inventar um negócio aqui que vai funcionar. Nem que nós temos que abrir rua de fora a fora, nem que nós, sabe, inventar alguma coisa, um trenzinho, se não dá por baixo da terra, que é muito caro, vai por cima, eu não sei. Mas assim, tem que criar um credenciamento. Eu já vi cidades, por exemplo, resolver o problema com credenciamento.
Só, nós não vamos ter mais ônibus, mas quem quiser se credenciar, tá aqui os critérios, o carro tem que estar assim, 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 é que se credencie, pode fazer o transporte da população, a tarifa máximo tanto, acabou. Então, para tudo. É aquela coisa do murro em ponta de faca. Sim. Sabe? Eu não sei como é que tu vê isso, mas eu queria contextualizar isso, porque assim, parece assim que essa insistência não vai dar em lugar nenhum. Vai levar 30 anos para nós dizer que nós desistimos, porque não dava certo mesmo. Se a gente vê agora, já tem, é comprovado, é homologado. Eu concordo tanto contigo, Jean, nessa parte demais, assim. Desde a época da associação, quando a gente estava na federação, na FACISC, o nosso maior pleito sempre foi em obras estruturantes. A gente sempre começava a falar, junto com o Fiesc e com outros, em infraestrutura, vamos trabalhar em infraestrutura, porque, consequentemente, a gente consegue levar todo o resto. Não adianta eu trabalhar o transporte público, não adianta eu ter várias iniciativas se eu não estiver com a cidade preparada com infraestrutura. E assim eu vejo o nosso secretário do urbanismo tão empenhado nisso, com binário, com obras pela cidade toda, junto com o nosso super secretário de obras também. Então eu vejo que tem várias iniciativas andando em paralelo. Aí nós temos o Promobis, que vem para nos ajudar muito, que é o nosso túnel, que a gente, né, deixa de depender aí totalmente da nossa travessia Itajaí Navegantes. E tem também uma questão que eu acho assim de suma importância, que são, assim, nós temos no mínimo, Jean, 5 projetos paralelos. Uma chama-se Iniciativa Sea Glider, que eles já estão fazendo, eles já têm não é carta de intenção, é um contrato de intenção com o governo do estado de Santa Catarina de fazer uma ligação pelo mar, tá? De fazer Florianópolis, por exemplo, uma ideia, aeroporto de Florianópolis e Itajaí em 30 minutos. Esse é como se fosse um ônibus, ele fica em cima d'água, mas quando ele pega a velocidade necessária, ele flutua. Ele sai da água e ele flutua, tá? Então, essa é uma iniciativa. Outra iniciativa que a gente está junto com o pessoal da Embraer, inclusive o pessoal que fazem parte das fragatas também, que é questão de drone. Só que tudo isso, Jean, bate na questão de ter, não é fiscalização, de você ter, você precisa poder fazer aquilo, tem uma palavra para isso, me fugiu agora, de você ter, você precisa de autorização, você precisa de regulamentação, esta é a palavra que me fugiu. Então, assim, hoje estão se tratando inicialmente, pelo amor de Deus, já tem drone carregando gente no mundo inteiro e aqui no Brasil está se falando ainda na regulamentação. Porque tem muita força contrária que não quer que haja, né? Mas já existe. Então, assim, o produto está pronto. Agora eu preciso regulamentar. Já tem drone para transportar pessoas e com custo excelente. Isso ajudaria bastante. Já temos produto pronto para fazer no nosso canal, como tu falou, que tem que abrir esse canal, todo mundo precisa usar esse canal. A gente não tem, a gente está esbarrando em regulamentação. Isso não é nem Itajaí, isso é governo federal, governo do estado de Santa Catarina. Transporte de pessoas pelo rio? Pelo rio. Então, assim, tem bastante iniciativa vindo, tá? Isso eu posso te garantir, a gente faz parte desses grupos, está acompanhando. Várias obras estruturantes e de infraestrutura dentro do urbanismo para melhorar a nossa cidade e ainda trabalhando o transporte coletivo, porque até tudo isso acontecer, eu dependo do transporte Gabriela, coletivo. Agora vocês querem entupir os rios e o céu, mas não querem abrir rua. Não, mas eu tô falando dessa infraestrutura, a questão do binário, a questão de, enfim, de tudo que está desenhado, vai sair finalmente a nossa Rua do Porto lá, tu viu que lindo que tá ficando agora, a nossa abertura da Rua do Porto. Então, assim, a gente tá trabalhando em infraestrutura da cidade, sem dúvida. Inteligência artificial e tecnologia que, segundo a mitologia geração Z, tira empregos, isso é uma preocupação? Vocês estão trabalhando nisso? Eu vi que tu deu uma declaração um tempo atrás dizendo que muitas profissões vai virar chatbot, uma coisa assim, não foi isso?
A gente já tem hoje, né, muita A minha coisa, por inteligência exemplo, artificial pega, é viu? bem Eu fui isso. hoje É. tudo fica digitalizado. Como vocês têm trabalhado essa questão da inteligência artificial, que é uma... Eu falo porque faz mais de 2 anos que eu estudo, praticamente fiz um curso de engenharia de prompt e uso há muito tempo. Eu sempre fui da tecnologia, eu vim do mundo da tecnologia, sou programador, né? Como primeira profissão, né? Em desenvolvimento de sistemas. E a tecnologia sempre teve na minha vida todo o meu estúdio, todo o meu trabalho, todas as minhas redes, tudo é automatizado por inteligência artificial. O trabalho que eu faço com o mercado financeiro, com tudo que eu faço hoje ao redor de mim são agentes. Eu tenho mais de 20 agentes de inteligência artificial trabalhando para mim. Seriam pessoas que eu precisava trabalhar, que precisaria contratar se fosse há 6 anos atrás, 5 anos atrás. Como que tu tá vendo isso? Porque assim, o ser humano tá vindo, tá trazendo família, tá gerando família aqui, e nós estamos nos multiplicando. Ao mesmo tempo que tem toda essa demanda aí que nós já acumulamos, moradia, transporte, tudo mais. Educação, saúde. E aí, tu tá trabalhando a questão do emprego e da inovação e da qualificação do emprego. Onde está a bolha? Tu já percebeu essa visão? O que pode acontecer a qualquer momento e tudo que todos os desafios que se tem para isso? Todos. Eu sinto, principalmente, Jean, na parte da qualificação, como mudou. Todo curso utiliza o ChatGPT, utiliza algum IA, utiliza... Então, assim, essa questão para qualificação, ela ajudou bastante, tá? Então, eu não acho que é um ponto nesse sentido negativo. É um ponto bem positivo. Hoje, todo mundo utiliza a IA e não perdeu esse emprego. Está utilizando a IA para melhorar a sua entrega. Então, isso é um ponto. Mas quando você vai para dentro da indústria mesmo, quando eu vou para dentro das grandes indústrias de Itajaí, uma WEG, uma Klabin, eu tive na Incotex agora faz uns 20 dias, você entende que lá dentro a robotização é enorme. Ela já, isso sem dúvida já, só que assim, não chega a substituir, porque essas empresas estão em pleno crescimento na nossa região. Então, assim, exemplo dessa empresa que eu citei, hoje ela é a segunda maior do Brasil. Ela está trabalhando incansavelmente e até o final do ano ela vai ser a primeira no ramo dela no Brasil. Então, assim, não vejo a substituição imediata, tá? A longo prazo, sim. E a longo prazo a gente vai ter que pensar em iniciativas, em ações para trabalhar isso, para mitigar isso. O que eu vejo é que nós, eu já citei que nós somos a galera lá dos anos 80, dos anos 70, a economia naquela época era péssima, né, Jean? Eu lembro da inflação, da minha mãe, de tudo segurando, e nós com aquela havaianinha da tira azul, ia para a escola daquele jeito que dava, sempre com a roupa do irmão, ia pegando a roupa que era do irmão, a economia era. Hoje a economia já melhorou muito, né? A família mais simples tem acesso hoje ao mínimo de cesta básica, né? Ao básico de casa e tal. Com a tecnologia, e os grandes da tecnologia têm dito isso, e como tu é um cara estudioso, tu também sabes, Elon Musk e outros, que a tecnologia vai melhorar tanto a vida que as pessoas... vai melhorar a vida não só dos grandes, de todo mundo. Todo mundo vai ter acesso a quase tudo, né? Então, esse é um olhar que a gente precisa ter junto com essas iniciativas que a gente vai criar. Então, eu tenho acompanhado isso por curiosidade, né? Mas assim, eu entendo que a questão da habilidade e do empreendedorismo individual é um caminho bastante interessante a se tomar para preparar a nossa sociedade para isso. Também, sabe? também. Porque a utilização de tecnologia para empreender, porque todo mundo precisa de alguma coisa de outro, sabe? E eu acho que o empreendedorismo individual vai ser um grande boom, assim, nós estamos caminhando para essa transição. Eu não falo dos grandes profissionais, eu não falo da substituição sabe, de um profissional qualificado e tal. Eu falo daquela coisa do recepcionista, do próprio estagiário, da figura do estagiário, sabe, de pequenas... Essas pessoas, elas vão ficar desamparadas do ponto de vista desse... Mas, ao mesmo tempo, elas vão ter oportunidade. E aí,
cabe à sociedade se adaptar para isso se tornar mais barato, os toques e tal, é, é, de promoverem esse empreendedorismo individual, pequenos serviços através da internet, feitos Uhum, porque assim, nem todo mundo vai parar para ficar desenvolvendo agentes de IA, claro. mas muita gente que hoje vive nisso pode fazer, porque é muito intuitivo. Os Sim. sistemas, as Uhum, interfaces têm uhum, sido cada vez mais intuitivas, assim, do ponto de vista da operação. uhum. Eu acho que o empreendedorismo individual, e eu não sei se isso está na tua agenda, mas assim, é um ponto que, de repente, tematizar Sim. é, essa categoria, eu Uhum, acho que pode uhum, ser um caminho uhum. para preparar a nossa sociedade para isso. Com certeza. Tu sabe que a gente não precisa criar tudo, né, Jean? Tem muitas coisas que já nos chegam pronto. Um presente que eu ganhei, eu não tenho a dúvida que através do Sebrae foi o Cidade Empreendedora. Então, Cidade Eu ia falar Empreendedora, disso agora, que estava aqui, é, que o Sebrae ele foi traz, lançado em junho de 2025, né? isso, ele traz um pacote para nós. E dentro desse pacote, ele trabalha todas as categorias. E ele trabalha muito forte o MEI. E eu tenho um carinho gigante pelo MEI. Então, a gente starta agora, na semana que vem, a Semana Criativa. Então, a gente vai ter a Semana Criativa, acontece em abril e maio. Nessa Semana Criativa, a gente vai trabalhar a economia criativa, que daí vem de encontro a que tu está falando, né? De a gente trabalhar o microempreendedor individual e as suas, né, peculiaridades. Então, a gente vai trabalhar nessa Semana de Economia Criativa. Nós temos também um trabalho chamado Arte Catarina, nós temos um trabalho que reforça o empreendedorismo feminino, e na semana passada a gente teve uma reunião com a Secretaria de Educação, com a nossa Secretaria de Educação, e com o nosso diretor também, que trabalha o empreendedorismo nas escolas, dentro da nossa pasta, e está dentro do Cidade Empreendedora, a educação empreendedora nas escolas. É outro assunto que eu gosto muito, Jean, porque como eu te falei, eu não tive ninguém me ajudando lá quando eu era mais novinha, dizendo que você pode empreender. E eu quero tanto falar para as crianças que elas podem empreender, que tem um caminho, que elas precisam aprender matemática financeira, que elas precisam sair da caixa, que elas precisam. Então, esse material chegou. Ele chegou para nós aqui em Itajaí. Nós vamos fazer a capacitação através do Sebrae agora com os professores, e a partir de abril já estará nas escolas da Educação Empreendedora. Gabriela, tem coisas assim que as pessoas não dão muito bola, mas eu dou muito valor. Uma Uhum, delas era o selo social, assim, uhum, uhum, era uma, era uma instituição uhum, muito forte e muito importante, uhum. para que as pessoas se mobilizassem no sentido de atingir metas importantes para a Com sociedade. certeza, com E certeza. tu acabou assumindo isso e mudando o nome para Itajaí reconhece. Itajaí Reconhece. Uhum. 720 projetos inscritos e 470 aprovados. Não diminuiu demais os critérios? Tu não tem medo de perder a essência do selo Uhum, social, uhum. assim? Como é que tá isso? Deixa eu te falar, o ano passado, o selo social, nós entramos e ele foi trabalhado através do gabinete. Então, a forma como foi trabalhado no passado, ele foi trabalhado com assistência social e o gabinete. Então, realmente, a Secretaria de Desenvolvimento ficou fora. Mas quando eu soube desse trabalho, e eu tenho plaquinha do selo social através do meu negócio, eu sou uma entusiasta desse projeto, eu propus ao governo, eu falei, eu acredito que faz muito mais sentido, porque, por exemplo, eu cheguei no selo social, Jean, toda aquela galera do selo social era todo o pessoal do Conexão RH. E eu saí cumprimentando todo mundo, mesa a mesa, mesa a mesa, eu levei quase uma hora para sentar. E eu falei, eu conheço todo mundo que está aqui. Eu sou apaixonada pelo selo social. Eu acho realmente que as empresas precisam buscar um caminho com seus colaboradores e processos dentro da sua empresa para melhorar a vida dos colaboradores. Pensei, cara, eu vou trazer isso para dentro de casa. Fiz a proposta, eles entenderam que fazia sentido estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas já veio do gabinete com essa proposta. Gabi, o selo social é uma marca e essa marca não é nossa. A gente gostaria de trabalhar isso nas empresas de Itajaí, mas num formato diferente. A gente gostaria de reconhecer as empresas de Itajaí. E daí que veio a ideia do Itajaí Reconhece. Eu comprei a ideia na hora. Eu falei, cara, faz muito sentido a gente reconhecer as empresas e principalmente dessas
tão boas iniciativas. Então, eu não fiz parte desse ano passado, mas eu trouxe para dentro de casa e a gente lança o nosso edital. E por isso, geralmente em janeiro já lançava. Eu falei, não, gente, peraí, me dá tempo, que eu preciso organizar isso muito bem feito, ter bons critérios, mas também não deixar projeto de fora. A gente entrega o edital até dia 31 de março, vai estar na rua. Legal. Nós estamos caminhando para o final. Eu tenho 2 perguntinhas para encerrar. A primeira é que, em dado momento, eu tenho que cuidar com as palavras aqui, porque o Google está impossível, mas assim, em dado momento, a própria imprensa de Itajaí, nosso colunista querido, amado, já está cheio do Diarinho e tudo mais, lá num contexto interno, ele é muito simpático à tua atividade e sempre... Ele, em algum momento, foi veiculado o teu nome para estar participando de um projeto político onde tu lideraste um projeto político, seja por uma candidatura ou coisa que vale. E naquele momento, mesmo que provavelmente envaidecida pelo reconhecimento, tu não te posicionou do ponto de vista de colocar teu nome à disposição. Mas hoje, conhecendo a máquina pública, conhecendo as possibilidades, conhecendo as ferramentas e o que elas podem proporcionar para as pessoas, grandes projetos e tal, isso passou a ser um sonho a ser realizado na tua agenda? Jean, a máquina pública é linda, sabe? Quando eu estava do outro lado, eu olhava e eu dizia assim, nossa senhora, sabe? Tem seus viés, né? Tu viu ontem ali que eu te mostrei. Sim. Né? Sem querer, mas te mostrei. Tem. Você tem que, né, seguir. É uma caminhada, tu vê 2019, quanto tempo levou pro cara dizer, não, ele não tem nada a ver com isso. Não foi bem isso. Então tem essa parte, eu não tenho dúvida, né? Mas quando você tem o intuito muito de entrega mesmo, de servir, de entender propósito na terra, do que eu quero entregar, do que eu quero fazer parte, de mudança de vida, sabe, ajudei X pessoas, são 2. Cara, mudei 2 vidas. Nossa, já vou faceira daqui, sabe? Então, esse propósito é muito grande. E dentro da máquina pública, dá para fazer muito isso em larga escala, o que deixa a gente com o coraçãozinho mais quentinho ainda, né? Então, lógico que brilha o olho, né? Lógico que faz bem, lógico que eu vi aquela medalhista agora dos Jogos do Inverno falando sobre autoestima. Ela fala, eu tenho autoestima boa. Eu tenho sim, porque eu chegava 3 horas mais cedo para treinar e eu saía 3 horas depois. É daí que vem a minha autoestima. Eu sei que eu treinei mais. Então eu realmente consegui por causa disso. Eu tenho tanto disso, sabe? Acordo cedo. Tu sabe, prefeitura, é da hora que tu acorda até a hora que tu dorme, cara. Não tem. Não tem. É 24 horas. Então, tô acordando, tô dormindo e tô acordando feliz e dormindo feliz. Cara, eu gostei disso. Eu gostei. Isso faz parte da minha essência. Eu adoro pessoas, tem muita articulação, tem muitos ajustes, tem muita entrega, tem muito trabalho, tem muito brilho no olho. Cara, eu gostei disso. Só que eu volto àquela primeira fala que eu te falei. Só chega para nós o que a gente tem competência para entregar. Não chegou nada para mim ainda. Então eu tô aqui, tô trabalhando, tô entregando, tô feliz. Queria deixar a câmera à disposição para te fazer uma mensagem final para a nossa população de Itajaí, da ANFRE, que é a nossa área que mais a gente foca, e que no final tu me dissesse qual é o sonho que tu não conseguiu nem começar para Itajaí ainda. Nossa Senhora. Vamos lá. Primeiro, falar que esse governo está extremamente propositivo mesmo em trabalhar com a população, no meu caso, com o empresariado, com a empregabilidade. A gente tem entregas importantes para fazer e está caminhando para isso. E para isso a gente escutou todo o setor. A gente agora começa a trabalhar o PDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico, junto com todo o empresariado, entendendo as suas dores e para onde vai caminhar Itajaí a curto, médio e longo prazo. Para a população, acreditem mesmo, Jean, porque eu já trabalhei com gente boa. Agora, esse prefeito, esse Robson e esse Rubens, eles são sensacionais. O nosso prefeito mesmo é 6 horas da manhã. Gabi, bom dia. Olha só, tem essa demanda e tal. E todo pedido dele vem com, faz sentido, Gabi? O que tu acha? Nada impondo.
Olha, eu vejo grandes CEOs sendo assim, e você ter um prefeito, você ter um chefe assim, é de uma alegria imensa, sabe? Dá gosto de trabalhar, dá vontade de trabalhar. Então, tenho certeza que esse governo vai fazer grandes entregas, mas ela vai fazer entregas que fazem sentido. Ela escutou a população, ela fez um baita plano de governo e ela fica só revendo esse plano de governo e colocando ele para andar, e colocando ele fazer acontecer. Sabe que a gente assinou um contrato esse ano? Você está sabendo disso? Não. Nós assinamos um contrato com o plano em que eu preciso entregar aquilo esse ano, Jean. Se eu não entregar, tem umas cláusulas no contrato bem feias, tá? Até sair fora do joguinho. Então, assim, eu achei isso sensacional. Isso é meta, isso é planejamento, isso é tratar Itajaí como a grande cidade que ela é e a grande empresa que ela é. Então, é isso. Estamos tratando Itajaí com o maior carinho para fazer a melhor entrega para essa população que merece muito. Muito obrigado, Gabriela, pelo carinho, pela atenção, pela agenda por ter vindo até aqui. E para vocês, até o nosso próximo programa. Muito obrigado pela companhia. Semasa avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica e investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa.